Olá jovens, seja bem-vindo, essa aqui é mais uma videoaula Professor Gui, Mecânica de Moto para você jovem, MSE. E hoje jovem, estamos com mais uma aula aí do nosso conteúdo programado. E a aula hoje aí é para quem é aficionado, os amantes por motor aí. Professor, quando nós vamos abrir motor, como é que faz para abrir motor? Hoje vai ser a primeira aula a respeito de motor e em especial cabeçote. O título dessa aula que vocês têm disponível na apostila é Motores 4 Tempos, Desvendando os Mistérios do Cabeçote, parte 1. Beleza, jovem? E, para início, a gente vai mostrar para vocês, então, o que é o cabeçote, o que são essas peças, né? Muitos confundem, a princípio, a junção dessas duas peças como sendo cabeçote. Muitos confundem a princípio a junção dessas duas peças acreditando ser o cabeçote da motocicleta. Mas na verdade isso é a carcaça que vai abrigar os componentes internos do cabeçote que a gente vai ver detalhadamente um a um, tá ok? Então a princípio conhecido como parte de cima ou topo do motor, o cabeçote é uma peça característica que a gente só vai encontrar em motos 4 tempos, isso, motos de combustão interna do ciclo Otto, como essa Honda 150 aqui. Então hoje a gente vai falar a respeito dessa peça crucial, cabeçote, que leva esse nome por referência de estar no topo do motor, assim como a cabeça está no topo do corpo. Mas o seu funcionamento, galera, é mais próximo aos nossos pulmões, tá? Porque sua função principal é facilitar a entrada do ar com combustível e fazer a exaustão dos gases queimados, tá ok? Esse vai ser então o assunto da nossa aula inicial de hoje, cabeçote e seus componentes. Vídeo e também participem do questionário. Então, jovem, o cabeçote no motor 4 tempos veio da evolução do antigo motor 2 tempos, onde a gente tinha que misturar o óleo junto ao combustível. Nesse motor agora que a gente tem essa separação de óleo no cárter e tem um ciclo diferente de funcionamento, o 4 tempos, foi necessária essa peça fundamental que é o cabeçote. Beleza? Então agora a gente vai falar, acompanhando a nossa apostila, um a um, quais são os componentes do cabeçote. Lembrando que a nossa peça aqui é carcaça, essa é a tampa do cabeçote, tá ok, galera? Tampa do cabeçote, aqui a gente tem a guarnição da tampa do cabeçote, conhecido como junta da tampa do cabeçote. Aqui em si, nós temos a carcaça principal, que é de fato o que abriga os componentes. Esse de fato é o cabeçote. Esses dois pinos mais levantados aqui são o que a gente vai ver nesse primeiro capítulo. Cabeçote. O que são conjunto de peças que chamamos de cabeçote? Número 1, válvula de admissão e válvula de exaustão. Então, como vocês podem observar aqui, a gente tem duas válvulas, tá? A válvula de admissão, porque a admissão por onde o combustível entra, direto da alimentação, seja injeção eletrônica ou seja carburador, o combustível vai entrar por essa válvula aqui, tá ok? E nós temos a válvula também de exaustão, que é a válvula que vai sair o combustível queimado. Percebe-se que aqui, olhando o cabeçote por dentro, a válvula de admissão geralmente tem um tamanho bem maior que a válvula de exaustão, porque o ar para entrar com o combustível frio aqui precisa de uma vazão maior. Já os gases queimados com pressão saem por outra porta, não necessário uma vazão do mesmo tamanho, ok? Beleza? Então essas são as duas válvulas que a gente tem aqui. A principal função dela são abrir janelas que se fecham e abrem em cada um dos 4 tempos do motor. Lembrem? Ok, na nossa oficina anterior nós temos. Dentro do cabeçote também, galera, acompanhando aqui, a gente vai ter o segundo componente. Já identificamos as válvulas, então, ok? Elas desmontadas ficam assim, sem as molas. Aqui com as molas. E aí a gente vai ter a guia de cabeçote. Se vocês observarem, dentro das molas, o eixo principal aqui da válvula passa por dentro dessa primeira borracha marrom.
Essa borracha marrom recebe o nome de retentor do cabeçote. Quando ela vai se desgastando com o tempo, ela faz o óleo que lubrifica todos os rolamentos, balancins, faz esse óleo vazar para dentro do cilindro e quando você dá a partida, geralmente a primeira partida do dia, ela fuma, sai fumaça de óleo queimado, tá ok? É então, graças à sede dessa válvula, que é como se fosse um cano de metal, uma passagem que abriga essa válvula, e esta borracha é o que veda o óleo que está caindo o tempo todo. Nesse sistema que veremos adiante, fazer com que este óleo não entre dentro do nosso cilindro de combustão da motocicleta, ok? Essas duas peças então são dessa forma. E para os amantes de motor, hoje é esse o assunto da nossa aula, a parte de cima do motor, cabeçote. Aqui identificando para vocês, a gente tem camisa e pistão, cabeçote, válvulas e demais componentes que a gente vai ver, e tampa de cabeçote. Ok, então a gente já identificou aqui na nossa apostila o item 1, que são as válvulas, o item 2, o que são as guias de válvulas e as borrachas de retentores, e a gente vai então para o terceiro componente fundamental do cabeçote, que é conhecido como eixo camis, ou árvore de comando, ou árvore inicial, ok? O que é essa árvore de comando, essa árvore inicial? Estamos falando dessa torre que fica instalada dentro do cabeçote, tá? Vou explicar para vocês aqui o que são esses componentes. Árvore de comando nada mais é que esse eixo que gira junto com o giro do motor, da compressão. Esse eixo tem alguns ressaltos aqui. E exatamente esses ressaltos vão empurrar essas duas peças que estão na parte de cima. São conhecidos como balancins. Então, basicamente, quando o ressalto passa pelo balancim, ele empurra o balancim para baixo e essa é a função dele, tá? Perfeito. Esse eixo, com o passar do tempo, a gente tem o desgaste dessa peça, o empenamento dessa peça e até mesmo os rolamentos, que é o nosso próximo item de número 4, rolamentos do cabeçote. Aquele barulho de martelada delicada que ninguém conhece, não sabe de onde vem, muito provavelmente é os rolamentos do eixo camis ou rolamento do eixo de comando que comanda os balancins do nosso cabeçote. Beleza, galera? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Qual é outro ponto que a gente pode ter aqui de desgaste no nosso cabeçote? O outro ponto que a gente tem aqui é devido a algumas manutenções incorretas. Se a gente apertar demais ou colocar de forma irregular a vela aqui de ignição, a gente pode acabar danificando essa rosca de aperto da vela. Beleza? Aí a gente precisa o quê? Mandar fazer outra rosca e instalar outra vela nessa rosca nova ou colocar um anel por dentro para usar a mesma vela original. Beleza? Esse é mais um problema que a gente pode encontrar aí como manutenção no cabeçote. Mas 80% dos serviços que a gente faz nessa peça diz respeito ao desgaste da ponta do balancim que fica em contato direto com a nossa válvula. Ou seja, a regulagem de válvula é a principal serviço dentro de uma mecânica quando diz respeito a cabeçote. Ah, professor, mas pode existir de vir cabeçote com problema de rolamento, eixo camis empenado, mola de válvula de escape estourada ou até mesmo válvula empenada? Pode, sim, mas estamos falando da grande maioria dos defeitos. Sim, pode acontecer, mas 80% deles diz respeito ao aumento de folga dessa peça. Essa peça aqui, ela por fábrica, por referência do manual de serviço, ela tem uma medida específica. Para esse motor aqui de 150 centímetros cúbicos, a gente tem 0,8 milímetros, menos que 1 milímetro, ok? De espessura para admissão, que é exatamente a folga desta peça em contato com essa. A gente utiliza então desta ferramenta
para retirar essa folga. Com essa lâmina aqui no local, você aperta então esse eixo até que ele encoste ali. Depois de apertada, a gente retira a lâmina e ela vai ficar exatamente com a folga da lâmina. Para escape, a gente tem o que indica o manual aí, que é 1.2 ou 0.12. Então, ela é maior a folga de escape devido às altas temperaturas fazerem o metal dilatarem. Quando o metal dilata, esse 12 fica com a mesma medida desse 8, ok? Tanto que o som fica uniforme, você não ouve sons descoordenados, a não ser que a moto esteja fria. Então, esses são os principais componentes do cabeçote e esses são as principais manutenções que a gente consegue realizar dentro da oficina mecânica. Existem outras manutenções, por exemplo, que diz respeito à válvula empenada ou válvula vazando, e para isso a gente já precisa do auxílio da retífica de motores, tá ok? Alguns tipos de limpeza, dependendo do estágio da peça ou até a produção da nova rosca, aqui no caso de espanar, a gente precisa do auxílio da retífica de motores, tá ok? Esse, jovem, então, é o topo do nosso motor completo, conhecido como cabeçote, que abriga dentro dele válvula de admissão, válvula de escape, torre. Nesta torre compõe eixo camis árvore principal, balancinho de admissão, balancinho de escape, e tudo isso é o sistema que aspira o combustível e faz a exaustão dos gases queimados para que o cilindro funcione perfeitamente no momento certo. O cabeçote está no topo do motor, por isso tem essa referência à cabeça do ser humano, beleza? Essa foi a parte 1 da nossa aula a respeito das primeiras impressões do cabeçote na motocicleta. Curtam o vídeo e respondam o questionário. Valeu!